Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a conversa vai ser sobre um completo desconhecido de 2024. Todo artista que conquista um patamar invejável de fama e sucesso também atiça a curiosidade do público. As pessoas gostam de saber como é a intimidade de alguém famoso, e isso a gente constata todos os dias nas redes sociais. Desde a antiguidade, as sociedades reverenciam figuras que simbolizam poder, talento ou virtudes. E ao longo do século XX, a música foi se consolidando como um dos maiores catalisadores de exaltação aos grandes artistas. Quem aí não conhece os Beatles, Elvis, Michael Jackson, Queen, Madonna ou Shakira? São nomes consagrados no imaginário popular, que por isso mesmo atraem a atenção das pessoas. Um completo desconhecido aborda uma parte da carreira de Bob Dylan, que também pode ser incluído nessa lista dos maiores cantores de todos os tempos. Excuse me, Mr. Guthrie. Well, no one calls him that except the government. I'm not the government. As primeiras imagens do filme são de um menino com apenas 19 anos de idade que chega a Nova York na esperança de encontrar o seu ídolo da música, Woody Guthrie. Naquele momento, ele passava os dias internado em um hospital, tratando uma doença hereditária incurável, mas ainda assim o encontro acontece. E naquele momento, o Guthrie, mesmo muito doente, não esconde o brilho nos olhos de conhecer aquele menino ainda tímido, mas com um enorme talento. No mesmo encontro estava o também cantor e empresário Pete Seeger, que inicialmente ajuda o Bob a se instalar na cidade, cedendo um espaço da própria casa. Dali em diante, a ousadia e as conexões da música fizeram daquele menino um dos maiores artistas norte-americanos da história. Era o início dos anos 1960, uma década que seria turbulenta para os Estados Unidos do ponto de vista social. Bob Dylan é um dos maiores ícones desse período por ter modernizado a chamada música folclórica, também conhecida como música folk, introduzindo elementos do blues e do rock, como a guitarra elétrica. Além disso, as letras de suas canções abordavam temáticas políticas e sociais em ebulição, tendo se transformado em verdadeiros hinos da contracultura. Fazendo uma analogia despretensiosa, ele foi para o cenário cultural jovem dos Estados Unidos o que artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque foram para o Brasil nos anos 1960. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. A força e a riqueza de um personagem como Bob Dylan já seriam suficientes para o desenvolvimento de um projeto cinematográfico altamente poderoso. Bob Dylan influenciou a sociedade, foi a voz de milhões de jovens e estabeleceu novos parâmetros musicais para o seu gênero. No entanto, o filme escolheu focar apenas em um pequeno recorte da vida dele, de mais ou menos 5 anos. É como se você estivesse assistindo um longo episódio de uma série. Eu fiquei com a sensação incômoda de que a história não evolui, não desenvolve melhor o arco narrativo, não dá espaço para o desenvolvimento dos personagens. Reparem, por exemplo, na Sylvie, que é a primeira mulher com quem o protagonista se relaciona. Dentro da estrutura do texto, ela é praticamente um adereço, do qual a gente vê algumas poucas passagens. Ela não tem contexto, não conta com um aprofundamento adequado, a gente não se conecta com ela. Por isso, quando existe o reencontro dela com o Bob, próximo do final da história, isso não impacta de verdade. É uma cena que tá lá para reforçar o perfil psicológico do protagonista e não discorrer sobre a relação entre esses dois personagens. O Johnny Cash, que é um contemporâneo do Bob Dylan e também foi um nome de grande repercussão social na época, é representado basicamente como um drogado inconsequente, personagem com zero profundidade. E até a Joan Baez, que ganha um tempo de tela bem maior, parece estar ali apenas pelos números musicais. Someone to open each and every door. It ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Eu terminei de assistir esse filme com a sensação de ter visto um trabalho incompleto. Falta conflito, faltam pontos de virada mais bem determinados, falta um antagonista forte. Enfim, a estrutura do filme carece de alguns elementos que são básicos para a boa evolução de uma história. E até por isso, me surpreende muito que o roteiro, assinado por Jay Cox e James Mangold, esteja na lista final de indicados pela Academia. Me surpreende também a campanha do filme ao longo da temporada de prêmios. Depois da estreia no mês de dezembro, ele entrou na lista dos melhores do ano pela National Board of Review e pelo American Film Institute. Esteve presente nos eventos da crítica de forma constante, incluindo aí o Globo de Ouro e o Critics' Choice, e também marcou presença nos prêmios da indústria, como os sindicatos dos roteiristas, diretores, atores e produtores. A lista de indicados ao Oscar só corroborou tudo isso com 8 indicações, mesmo número de Conclave e superior a Anora, citando aqui 2 títulos fortes da temporada. Uma clara supervalorização tanto da qualidade quanto da relevância do filme, que não faz jus a essa lista de reconhecimentos. I put myself in another place, but I'm a stranger there. Outro aspecto problemático é a previsibilidade do que se vê. O protagonista é esse personagem genial e genioso, que desafia o status quo com talento e rebeldia. Ponto final. Isso funciona, mas outras cinebiografias já mostraram que é possível contar uma história real de forma mais atrativa, mais original. Elvis, de 2022, nos traz o maior astro de rock de todos os tempos sob o viés do seu empresário. Rocketman, de 2019, tem uma proposta visual e artística diferente para sair do lugar comum dos filmes desse gênero. E até se a gente voltar um pouco mais no tempo, Ray, de 2004, é um filme tradicional em sua estrutura, mas que impõe provocações sobre a personalidade de um dos maiores ícones do blues. O espectador é provocado, é confrontado. E até se a gente for apelar para o nosso próprio quintal, Dois Filhos de Francisco, de 2005, é uma cinebiografia mais redonda e mais bem construída. Ao contrário do Bob Dylan na sua carreira, faltou originalidade, faltou ousadia, faltou coragem. O diretor responsável por esse trabalho é o nova-iorquino James Mangold. Ele tem uma trajetória bem interessante no cinema, que vai de Garota Interrompida, de 1999, a Indiana Jones e a Relíquia do Destino, de 2023, passando pela cinebiografia Johnny e June, de 2005, pelo prestigiado Logan, de 2017, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, e por Ford vs Ferrari, de 2019, ocasião na qual ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. Mas aqui ele conduz de forma apenas correta, sem grandes momentos. Ele sabe onde colocar a câmera, ele conhece bem as técnicas e as ferramentas que tem à mão. Ele é eficiente na realização e por isso entrega um trabalho agradável que cumpre o seu papel, mas nada além disso. What was most interesting to me, though, wasn't just tracing the career steps of Bob Dylan, but was much more making a movie that, even if it was fictional, would be interesting, and that's about, in a way, genius or talent. O único aspecto realmente excepcional do filme é a interpretação de Timothée Chalamet. Por ela, o ator venceu o prêmio do Sindicato dos Atores e provou ser mais do que um galã das novas gerações. Até por causa dos atrasos das filmagens provocados pela pandemia Covid-19, ele dedicou alguns anos para aprender a tocar violão e reproduzir o estilo e a voz de Bob Dylan. Todos os vocais do filme foram gravados em estúdio com a sua própria voz, um feito impressionante que aumenta muito a complexidade do desafio. Mas existe também uma naturalidade que eu gosto muito. Ele vai crescendo junto com o personagem. Não tá forçado, não tá caricato e por isso eu acho merecida a indicação ao Oscar de melhor ator. Aliás, a escalação de todo o elenco foi muito feliz. Edward Norton aparece envelhecido para o papel coadjuvante do Pete Seeger e atua com muita qualidade. É a quarta indicação ao Oscar da carreira dele, que já foi lembrado anteriormente em 2014 como coadjuvante de Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, em 1998 como protagonista de A Outra História Americana e 1996 como coadjuvante de As Duas Faces de um Crime. E a melhor surpresa para mim foi Mônica Barbaro, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela também aprendeu a tocar violão,
buscou se aproximar do estilo de Joan Baez e gravou as canções com a própria voz. Além da semelhança física, ela carrega também o charme daquela época e funciona como o principal elemento catalisador do protagonista. Se o roteiro tivesse sido melhor trabalhado para reservar um espaço maior para o desenvolvimento dela, a obra certamente ganharia muito com isso. Chance desperdiçada. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. A recriação de figurinos, cenários e até comportamentos da época contou com um trabalho extenso de pesquisa. Tudo isso foi trazido para o set de filmagem e o resultado são ambientes internos e externos de grande fidelidade. Basta assistir os vídeos das apresentações reais de Bob Dylan e Joan Baez no Newport Folk Festival para constatar isso. Para quem é fã da discografia do cantor, o filme é delicioso. São mais de 20 canções executadas ao longo de 2 horas e 20 minutos, o que de certa forma ajuda a esconder os seus problemas narrativos. A mixagem sonora é muito bem feita. A personalidade controversa de Bob Dylan já foi motivo de muitos debates, já que, como o próprio filme deixa claro, ele não faz muita questão de ser um sujeito agradável. O relacionamento que ele teve com a Joan Baez foi realmente problemático, e muito embora eles se declarem amigos, existe a percepção geral de frustração por parte dela pela forma como ela foi tratada na época em que eles andavam juntos. Dylan também teve a honra de receber um prêmio Nobel de Literatura em 2016, mas não compareceu à cerimônia. Quem o representou na ocasião foi a cantora norte-americana Patti Smith. E falando em premiação, Bob Dylan venceu um Oscar no ano 2000 pela canção Things Have Changed, do filme Garotos Incríveis. Tanto a apresentação da música quanto o discurso de agradecimento foram transmitidos ao vivo a partir de Sydney, na Austrália, onde ele fazia uma turnê. And I want to thank the members of the Academy who were bold enough to give me this award for this song, which obviously a song that doesn't pussyfoot around or turn a blind eye to human nature. And God bless you all with peace, tranquility and goodwill. E se você gosta realmente de Bob Dylan, eu te recomendo o filme Não Estou Lá, de 2007, no qual 6 atores personificam um aspecto diferente da biografia do cantor. Por ele, Cate Blanchett foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Um completo desconhecido tem boas intenções, elenco altamente qualificado e uma interpretação muito marcante de Timothée Chalamet. Também tem um pano de fundo histórico irresistível e é impecável no acabamento técnico. Poderia ter sido um filme excepcional, não fosse pela direção apenas protocolar e o roteiro previsível. Infelizmente, é um filme que começa bem, mas decepciona, sendo um dos títulos mais frágeis da lista de indicados da Academia em 2024. E agora eu te pergunto, qual é a sua avaliação sobre Um Completo Desconhecido? Você gostou do filme? Deixe aqui embaixo o seu comentário, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também vai ser muito bacana se você puder se tornar um membro do canal, tendo acesso a vantagens exclusivas. E assim, a gente conclui a análise de todos os 10 filmes indicados pela Academia ao Oscar principal dessa temporada. Agora, eu te espero aqui no domingo, dia 2 de março, para a melhor cobertura do Oscar da internet brasileira. A gente entra no ar a partir das 19 horas, horário de Brasília. Até lá!